Boa tarde, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de trazer um tema aqui, creio que é no momento oportuno. Quem me conhece sabe que eu não gosto muito de estar. Na verdade, eu nunca coloquei esse tipo de mensagem no grupo, mas como eu falei, eu sinto que agora é o momento oportuno. Porque, como muitos sabem, todos sabem na verdade, o grupo que nós temos no WhatsApp é uma igreja, né? Uma igreja do Senhor, porque creio que as pessoas que estão ali, né, representam a igreja do Senhor. E muitos sabem que eu não gosto de estar trazendo temas pessoais, né? Assim, do que eu acho, do que eu penso, mas o que eu vou falar nesse momento é algo muito importante, é algo bíblico, é algo legítimo e é algo que está debaixo da autoridade e da soberania de Deus, como nós vamos ver por diversas vezes aqui na palavra do Senhor. E o tema de hoje é política, né? Porque nós infelizmente estamos vivendo os tempos difíceis. Mais uma vez eu repito, quem me conhece sabe, eu não costumo falar dessas coisas aqui, mas como nós sabemos, esse tema chegou numa atmosfera espiritual, chegou em um nível espiritual, onde a luta não é mais de A contra B, de partido um contra 2, mas a luta é espiritual. A luta é contra princípios, é contra valores, é das trevas contra princípios e valores, é dos princípios e valores cristãos contra as ideologias malignas das trevas. Então, o texto base que eu quero trazer aqui está lá em 1 Samuel capítulo 8, que é o momento onde o povo pede um rei a Deus. Interessante e de se admirar é que o povo era governado por Deus, mas eles chegaram ao ponto de dizer assim: não, nós não queremos mais ser governados por Deus, nós queremos um rei assim como as outras nações. E o que eu acho interessante aqui é que muitas pessoas nos dias atuais, elas dizem assim: não, se está acontecendo tudo isso aí é porque Deus está permitindo, é porque Deus quis assim. Mas nós vamos entender nessa palavra que nós não podemos confundir o querer de Deus com a permissão de Deus. Porque eu creio que o que está acontecendo hoje com o nosso país não é o que Deus quis, não era a vontade dele para esse povo, mas foi algo que ele permitiu por conta da dureza do coração do homem. Então, como eu falei, o povo aqui pediu um rei humano. E aí Deus foi e disse: olha, Samuel, diga ao povo que se eles escolherem serem julgados por um rei humano, serem dominados, eles vão ter que pagar impostos, vão ter que ser escravos. Enfim, Deus vai dizendo aqui. Aí quando Samuel ouviu isso do povo, o versículo 6 vai dizer assim: porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel. Quando disseram: dai-nos um rei, para que nos julgue, e Samuel orou ao Senhor, ou seja, Samuel consultou ao Senhor. O povo disse: dai-nos um rei. E Samuel foi e consultou ao Senhor. Versículo 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Ou seja, Deus disse a Samuel: não se preocupe, Samuel, o povo não está rejeitando a ti, mas o povo está rejeitando a mim. Ou seja, quando o povo nega um governo, um partido que defende os princípios cristãos para apoiar um que vai contra os princípios cristãos, o povo não está rejeitando aquele homem, o povo não está rejeitando aquele partido, mas o povo está rejeitando a Deus. A Deus. E aí aqui a palavra do Senhor vai dizer que Deus foi falar, que Samuel foi falar com o povo, mas o povo disse: não, nós queremos um rei. Nós queremos um rei. E aí Samuel foi e dirigiu as palavras que o Senhor disse: olha, vocês fiquem sabendo que o rei que vai reinar sobre vós tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para seus cavalheiros, para que corram diante dos seus carros. Ou seja, os reis vão pegar seus filhos e vão colocar para trabalhar para eles. E os porá por príncipe das milhares e por cinquentários.
e para que lavrem a sua lavoura, ou seja, vão ser empregado, e segue a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E aqui vai dizendo, tudo o que um rei vai ter liberdade para fazer, a partir do momento que ele passar a governar aquele povo. Então aqui era Deus falando, pense bem, se vocês vão querer ser governados por um rei humano ou por mim, governado pelo próprio Deus. E o povo, não, nós queremos um rei assim como as outras nações. Ou seja, Deus queria isso? Não. Mas ele permitiu. Então, bem assim acontece, está acontecendo nos dias atuais. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil não foi o que Deus quis, mas ele permitiu por conta da dureza do coração do homem. O versículo 19 diz: porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. Então Samuel disse: vocês têm certeza que vocês não querem continuar sendo liderado por Deus, abençoado por Deus? E o povo disse: não, mas haverá sobre nós um rei. Ou seja, o povo que escolheu um rei, um governante. E assim Deus permitiu. Então até aqui, querido, nós entendemos que não é porque o governo ciclano, beltrano está no poder, entenda que foi Deus que quis assim, não. Foi o povo que escolheu e Deus permitiu. Porém aí tem um grande problema, irmãos, que por conta da dureza, dessa dureza, por conta desse mal, assim podemos dizer, nós sabemos que a consequência vem. Por conta de uma má escolha que o povo fez, a consequência vem. E já chegou. E aqui em 1 Reis, capítulo 14, o versículo 14 diz assim: o Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia, mas que será também agora. Para quem não sabe, Jeroboão foi um rei ruim, que induziu o povo a cometer idolatria, ou seja, a adorar outros deuses. E com isso Deus disse: eu vou levantar um rei que vai destruir tudo isso. Então aqui nós entendemos que Deus levanta reis para ser usado por ele para abençoar a terra, um povo, a nação. E também Deus pode levantar um rei para julgar o povo por conta da sua rebeldia, dos seus pecados, das suas idolatrias, assim como aconteceu aqui. Então eu creio, com base nessas palavras que foi lido nesses textos, que o que nós estamos vivendo hoje não é o que Deus quis, mas é a permissão de Deus e uma punição de Deus por conta da dureza do coração do homem. Essa mensagem de hoje é para cristãos que defendem partidos que vai contra os princípios bíblicos. Essa mensagem não é para pessoas ateias, satanistas, para pessoas que seguem outra religião que não tem Cristo como centro. Não é para vocês. Essa mensagem aqui é para cristãos que atualmente estão do lado errado. Como é que uma pessoa consegue dizer assim: eu sou cristã, mas eu estou apoiando esse partido aqui, mesmo sabendo que é a favor do aborto, que é a favor da liberação das drogas, que é a favor de sexo ser ensinado para criança nas escolas, que eu apoio um governo que é a favor de ensinar para a criança que ela pode escolher se ela quer ser homem ou mulher. Eu sou cristão, as pessoas que dizem isso, mas eu apoio porque o cara ajuda os pobres, porque ele dá dinheiro para todo mundo. Então essa mensagem é para você que pensa assim. Essa mensagem é para você que pensa assim. Porque é uma hipocrisia, uma contradição gigantesca. A pessoa dizer: eu sou cristão, acredito em Deus, mas eu estou desse lado aqui, que apoia essas coisas. E isso é triste. E isso é lamentável. É só nós olharmos para a Bíblia, para a palavra do Senhor, que nós vamos ver os reis que ofereciam tudo ao povo. Os reis que ofereciam pão. Só viu falar do Egito. Dava tudo, comida boa para o povo, mas o povo era escravo.
O povo trabalhava pela comida. É só ver ali o rei da Babilônia, quando ofereceu ali alimento, mas tinha que se prostrar. Mas os jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, quem conhece a história sabe, eles não aceitaram as iguarias, os alimentos dados por aquele governo. Porque logo mais adiante o governo queria que eles se prostrassem para o sistema, para as ideologias. E bem assim acontece nos dias de hoje, o governo dá tudo, dá pão, dá mortandela, dá Bolsa Família, energia grátis, água grátis, dá tudo. E com isso ele compra o povo, mas é que nem eu disse, tudo bem comprar os ateus, o satanista, pessoas de outras religiões que não acreditam que Jesus é o centro, Deus é o centro. Tudo bem, esse povo tem que se vender mesmo, tem que ser comprado mesmo. Porque assim como é contraditório para um cristão ficar do lado de lá, o lado esquerdo, assim também é contraditório para uma pessoa que não crê na fé cristã ficar do lado de cá. Porque o lado de cá defende os princípios cristãos. Então, mais uma vez eu digo, essa mensagem não é para você que não acredita em Deus. Não é. Essa mensagem é para cristãos que venham acordar, que venham entender o que é ser cristão. De verdade. Porque não existe cristão de esquerda. Não existe cristão que apoia governo comunista, governo satanista. Não existe. Você pode até dizer, eu sou cristão, eu sou católico, eu sou evangélico, mas eu apoio esse governo aqui de esquerda. É mentira, você não é cristão. Você é comunista, você é socialista, você é esquerdista, mas menos cristão. Entenda, não há comunhão, como diz a palavra, não há comunhão entre a luz e as trevas. Não existe. Então você pode dizer que você é cristão, mas não é. Repito, essa mensagem não é para você que não é cristão, não é para você, eu não estou falando para você. Quem não é cristão, quem é satanista, quem é ateu, ou quem é de outra religião que não tem Deus como centro, vocês têm que ficar do lado de lá mesmo. Vocês têm que apoiar a esquerda mesmo, é isso aí. Vocês não podem negar seus princípios, muito bem, fique lá. Mas essa mensagem é para pessoas que se dizem cristãs. Que cristão é você que não defende os princípios bíblicos? Que cristão é você que está vendendo os seus princípios e valores por Bolsa Família, por mortandela, por auxílio isso, por auxílio aquilo? Que cristão é você? Que cristão é você que não está aí com aborto, não está nem aí, com liberação de maconha, com ideologia de gênero? Que cristão é você que não defende os seus princípios e valores? Gente, vamos acordar. Vamos acordar. A palavra do Senhor diz que é impossível agradar a dois senhores. Foi o próprio Senhor Jesus que falou. É impossível agradar a dois senhores. Porque ou você vai agradar um e desagradar o outro, ou vice-versa. É impossível agradar a dois senhores. Então nós precisamos, nós não, vocês precisam se decidir. Vocês precisam se decidir. Antes de você tomar essa atitude de ficar do lado de lá, você tem que dizer, eu estou agradando a Deus? Jesus no meu lugar, o que Jesus faria? Eu assisti um filme muito interessante, que o povo fez uma união entre si, que tudo, o povo de uma igreja, tudo que eles fossem fazer, antes eles iam se perguntar, o que Jesus faria estando em meu lugar? O que Jesus faria? E a partir do momento que esse povo colocou esse costume, essa prática no meio deles, a vida deles, a igreja que eles congregavam mudou. Porque todos eles colocavam, e se fosse Jesus no meu lugar? Então bem assim é você. Antes de você tomar uma atitude, apoiar um governo mau, se pergunte, no meu lugar, o que Jesus faria? Jesus, ele ia aceitar pão, ele ia aceitar auxílios para negar princípio? Para apoiar uma pessoa que defende aborto, que defende droga, que defende bandido, como nós sabemos, solta bandido, tal, prende pessoas honestas? Será que Jesus ia estar de um lado que defende estupradores, como nós sabemos? Será? Então é isso que nós temos que perguntar antes. Será que se Jesus estivesse aqui, Jesus ia estar do qual lado hoje? Então é uma pergunta simples, não é preciso ser um sábio, um teólogo, um filósofo, um formado, não. É só se perguntar, se fosse Jesus, qual lado que Jesus apoiaria hoje? Então é isso, queridos. Que nós venhamos reaver a fé que nós professamos
e deixar de hipocrisia e dizer eu sou cristão, mas eu apoio o pai dos pobres. Mentira. Você apoia o pai dos pobres, mas cristão você não é nem aqui e nem em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Então, repito, essa mensagem não é para você ateu, para você satanista, não, é para cristão. Cristão de verdade. Então essa foi a palavra de hoje. Que todos venham reaver essa fé que muitos professam por aí. E aliás, muitos cristãos brigam, viu? Eu defendo aqui, se for possível, mato e morro. Muitos são assim. Já começa errado por aí. Porque um cristão de verdade, ele não vai brigar com ninguém por conta de coisas terrenas. Ele não vai arrumar confusão, intriga, xingar, desejar a morte por causa de coisas terrenas, não. Um cristão, ele pode se defender, mas ele procurar, não, jamais. Então que Deus abençoe a todos, Deus traga luz, clareza à mente de todos, e que todos venham entender o verdadeiro lado que deve estar, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma tarde, uma noite, um dia, a hora que você vê essa mensagem, abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Amém.